Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje eu vou fazer esse vídeo para vocês em razão dos acontecimentos dessa madrugada relacionados à guerra. E eu separei para isso um livro aqui que eu gostaria de ler somente um trechinho com vocês e comentar a respeito, que é sobre a influência prejudicial das guerras. Então, o que está acontecendo, o que está por trás dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia? Então, depois do fim da Guerra Fria, há muitos anos atrás, aonde o território da antiga União Soviética abrangia a reunião, o agrupamento de vários países, esse poderio econômico e financeiro da União Soviética era todo esse aglomerado. Com o fim da Guerra Fria, ela foi perdendo a influência em alguns desses países. Então, a economia ocidental foi se abrangendo, foi se estendendo a esses países. E com relação a essa crise hoje da Rússia e Ucrânia, é relacionado ainda a esse reflexo dessa expansão econômica do Ocidente a esses países que antigamente faziam parte da grande União Soviética. Então, por trás dessa guerra, não é só com relação ao poder bélico e tentar, de novo, aglutinar território, mas é o poderio econômico, é a influência econômica com relação a alguns países, que a Ucrânia ali está fazendo bastante falta para a Rússia. E eu separei para vocês, como eu disse, um livro. O nome do autor se chama Léo Huberman, e o nome do livro é A História da Riqueza do Homem. E o Léo Huberman, ele pegou toda a história da civilização, só que ele conta nesse livro como foi essa história em cima da economia. E tem um capítulo desse livro que é sobre as guerras. E ele fala qual que é a influência das guerras na história, a influência prejudicial das guerras na história. Então, eu separei só um trecho para ler para vocês, não se preocupem, não é um capítulo inteiro, é um pequeno trecho, tá? 1/4 da população de Paris, na década de 1630, era constituída de mendigos, e nos distritos rurais, seu número era igualmente grande. Na Inglaterra, as condições não eram melhores. A Holanda estava cheia deles, e na Suíça, no século XVI, quando não havia outra forma de se livrar dos mendigos que sitiavam suas casas ou vagavam em bandos pelas estradas e florestas, os homens de bem organizavam expedições contra esses desgraçados Heimatlosen, desabrigados. Qual a explicação dessa miséria generalizada entre as massas? Essa é a pergunta que o autor faz, o Léo Huberman. Qual que é a explicação para tanta pobreza numa Europa ali que na época devia ser próspera? Então ele responde, num período, ele pergunta qual que é a explicação dessa miséria das massas num período de prosperidade ali para poucos. A guerra. Ele dá a resposta, é a guerra. Como sempre, foi uma das causas. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 e 1918 também, ele cita, para muitos bateu todos os recordes de ruína e miséria nas regiões da Europa onde a luta se travou. Então ele cita que toda a miséria da humanidade, todo o período da história do homem em que se encontrou em situações economicamente difíceis, foi em decorrência de guerras, foi logo após um período de guerra, tá? Ele fala também, nesse capítulo, que a guerra, portanto, foi uma das causas da intensa miséria e sofrimento do povo durante anos, séculos, em que batalhas foram sendo travadas. Ele cita também que a guerra, ela provoca um aumento do preço. Durante o período de guerra e logo após a guerra, então ocorre esse aumento sensacional dos preços, ele fala. E o que acontece mais, segundo o autor Léo Huberman? Que a renda
das pessoas permaneciam a mesma. Às vezes até caía, mas as coisas que antigamente eles poderiam comprar, eles não conseguem mais, diminuindo assim a capacidade aquisitiva da população e com isso, por consequência, a miséria. Então, nesse livro, A História da Riqueza do Homem, tá? O nome do autor é Léo Huberman. Ele vê toda a história, mas com relação a analisando os fatores econômicos. Por trás de toda a guerra e após toda a guerra existe uma grande miséria que assola as regiões onde acontecem. E hoje em dia não só essas regiões especificamente. O preço que a população mundial pode pagar com relação a essas guerras pode alcançar a todos os países com relação a essa alta dos preços, em razão de que todos estão interligados. Economicamente e financeiramente falando, importações e exportações podem afetar todo o planeta, mesmo que seja uma guerra ali localizada no leste europeu só. Mas os países, eles estão se posicionando, alguns a favor da Ucrânia, outros ainda em cima do muro para ficar do lado da Rússia. E a consequência, como nós vimos, através do livro de uma pessoa que estudou as guerras na história do homem, é a miséria. Então a guerra, ela não traz benefício para ninguém. Pelo contrário, ela só prejudica. E numa guerra, a primeira a cair, a primeira a tombar é a verdade. Nós, população simples do planeta, não sabemos realmente o que está por trás desses jogos. Mas podem ter certeza que é o dinheiro. É a dominação econômica. É uma guerra do Ocidente ali com o Oriente, com relação a quem que vai comandar a economia ali de alguns países do leste europeu. E a Ucrânia parece que é uma base com relação a essa dominação. Então eu fiz esse vídeo para vocês com relação a essa guerra que estourou essa madrugada, para entendermos que as consequências dela é muito grave para todos, pode alcançar todos. Então é importante que nessa hora nós oremos, fazemos preces. E porque também estamos todos coligados através da espiritualidade. Estamos todos ligados a uma mesma fonte. Em razão de estarmos todos ligados a uma mesma fonte espiritual, nós somos todos co-irmãos e precisamos nos ajudar. Então não é porque a guerra ocorre longe do nosso país que não vai nos atingir. Para terminar só, existe uma parábola de uma fazenda onde os proprietários saíram e dentro da casa deixaram uma ratoeira armada, porque tinha um ratinho lá atacando os produtos da despensa. Então o ratinho viu a ratoeira e saiu desesperado, foi até o celeiro e comentou com a galinha, com a vaca, com o porco, que ele estava preocupado porque tinha uma ratoeira lá dentro. E o que ele iria fazer? Os animais riram do ratinho e falaram: o problema é seu. Quem cai em ratoeira é rato, não é galinha, não é porco, não é boi, não é vaca. E o ratinho saiu preocupado. O ratinho saiu bem preocupado ali daquele celeiro. Então, quando os donos da fazenda chegaram, uma cobra tinha caído naquela ratoeira. E a esposa do fazendeiro, pensando que a cobra estava morta, ao tentar tirá-la dali, a cobra picou. E ela foi internada no hospital em razão do veneno da cobra. E depois de alguns dias internada, a esposa do fazendeiro voltou para casa. E precisou de cuidados médicos, de cuidados também do marido até ela se recuperar. Então qual que foi a primeira coisa que o marido fez? Matou a galinha para fazer uma canja, para ela ficar bastante forte com relação a isso. Mas a mulher foi adoecendo e acabou não resistindo. E acabou morrendo. Em razão da sua morte, no velório, os familiares, vizinhos, amigos, todos chegaram ali. O fazendeiro, com muita dó, que vieram de longe, acabou matando o porco para servir como janta. E depois disso, passou um tempo, as coisas foram ficando mais difíceis. O fazendeiro foi se entristecendo em razão da falta da esposa e decidiu daí vender alguns animais, e a vaca foi vendida para um abatedouro.
para ver o que ele ia fazer com a fazenda depois. Então a preocupação de um pequeno ratinho, e que não foi dado tanta importância pelos outros animais, acabou trazendo consequências graves para todos ali na fazenda. Numa guerra assim, por mais que seja um país pequeno em comparação de dimensões territoriais com outros, mas pode afetar de igual forma todos na área econômica, na área financeira. E nós devemos nos preocupar com isso. Nossas mentes voltadas agora ao povo da Ucrânia, a esse conflito que está havendo lá. Que tudo se resolva com menos prejuízo, com menos mortes. Que a espiritualidade possa intervir em favor dos que lá padecem, em favor de todos. Somos irmãos. Qualquer dúvida que tiveram, que ficaram, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. Se quiserem comentar alguma coisa, se quiserem colocar uma oração, uma prece em favor de conflitos mundiais que estão ocorrendo hoje no planeta, deixa nos comentários, outras pessoas leem e oram com vocês, fazem preces com vocês, se ligam espiritualmente a vocês, em favor do mundo. No mais, tenham bons sonhos, Deus abençoe a vida de cada um, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.